Nos descritores da Prova Brasil hoje nós estaremos trabalhando matemática. Então, primeiramente eu quero falar com vocês sobre os descritores. O que é o descritor? Descritor são as competências e habilidades que os alunos devem desenvolver e dominar conforme o conteúdo, a etapa de escolarização e a área do conhecimento. Então, é tudo aquilo que você precisa dominar durante a sua fase de escolarização. Hoje nós vamos estar trabalhando o descritor 3, que é identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados, pelos tipos de ângulos. Então, figura bidimensional é uma figura que tem duas dimensões, largura e comprimento. E ângulo é a região determinada pelo encontro de duas semirretas. Então, eu coloquei aqui, duas semirretas encontrando em um ponto e formando essa medida aqui, que é o ângulo. Eu coloquei duas figuras para vocês estarem observando. No exercício 1, nós temos aí, Paulo usou linhas retas fechadas para fazer esse desenho. Quantas figuras de 4 lados foram desenhadas? Então, você vai contar as figuras que têm 4 lados e marcar a resposta correta. Na questão 2, quantos trapézios existem na figura abaixo? Não coloquei a figura, mas eu expliquei para vocês o que é trapézio. Os trapézios são quadriláteros com dois lados paralelos, paralelos é que não se encontram, entre si, que são chamados de base maior e base menor. Então, nesse aqui, ó, base maior, base menor. Então, na figura que vocês têm na apostila, quantos trapézios vocês têm aí? Questão número 3. João fabrica bolas de futebol, como mostra a figura a seguir. Que figura geométrica João usa para confeccioná-las? Então, nós temos dois tipos de figura. Essa figura de 5 lados, que é a parte preta, e temos a figura branca, que é uma figura de 6 lados. Como essas figuras são chamadas? Questão 4. Marcela obteve 2 triângulos equiláteros. Ela pretende juntar as duas partes como a figura a seguir. Que figura geométrica ela vai obter após juntar os 2 triângulos? Então, expliquei. O que é um triângulo equilátero? É um tipo de triângulo que possui os 3 lados congruentes, ou seja, os 3 lados com a mesma medida. Na questão 5, nós temos assim. Abaixo temos 3 tipos de triângulos. Qual alternativa apresenta respectivamente os tipos de triângulo? Então, nós temos um triângulo com os 3 lados iguais, um triângulo com 2 lados iguais e um diferente, e um triângulo com todos os lados diferentes. Então, como são chamados esses triângulos? Então, eu coloquei aqui para vocês a explicação. Então, um triângulo que tem todos os lados iguais, ele é um triângulo equilátero. O triângulo que tem 2 lados iguais e um diferente, ele é chamado de isósceles. E um triângulo que tem todos os lados diferentes, ele é chamado de escaleno. Então, aí vai ficar mais fácil para vocês responderem a pergunta 5. E no 6, nós vamos ter a pergunta. Na tira a seguir, o guarda multou Hermínio por ter estacionado de forma incorreta. Hermínio tentou se justificar conforme ilustrado. A atitude do guarda foi... Então, está perguntando se ela foi errada, pois a explicação de... Aliás, vamos ler primeiro a tira, Na placa tá falando assim, ó, estacione a 45 graus. O Hermínio disse, eu estacionei direito. Até usei o esquadro de 45 graus. Então, ele colocou o esquadro aqui no cantinho, para medir. Veja como ficou o carro de Hermínio. Então, ele ficou retinho, formou esse ângulo. O ângulo de 45 é esse. Aqui eu tenho um ângulo de 45. Então, a atitude do guarda foi errada. Foi errada, pois a explicação de Hermínio é verdadeira. Foi certa, pois o carro de Hermínio não está estacionado a 45 graus? Errada, pois apesar de o carro de Hermínio não estar a 45 graus, é permitido estacionar no local de qualquer forma?
ou ela está certa, pois com o esquadro de Hermínio não dá para medir o ângulo correto para estacionar. Então, qual alternativa é a correta?